Boa noite, queridos pasconeiros e pasconeiras. Mais uma vez estamos aqui reunidos com a graça de Deus. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos hoje então iniciar o nosso terceiro encontro do minicurso sobre o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, o documento 99 da CNBB. Vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos pasconeiros, queridas pasconeiras, hoje no nosso terceiro encontro nós veremos os capítulos 5º e 6º de nosso Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Desde já, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nesse último final de semana tiraram um tempinho para fazer as suas considerações sobre o que tem achado do nosso mini curso, sobre quais são as considerações importantes, os assuntos que têm gostado. Então, desde já, o meu muito obrigado a todos vocês que participaram dessa dinâmica de darem um feedback para a gente, até mesmo para a gente saber se o curso tem agradado, se não tem agradado, o que podemos melhorar. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas no âmbito da comunicação. Esse seria um primeiro recado. Tenho mais um recado também, novamente lembrando que aqueles que se interessarem pela emissão do certificado ao final desse minicurso, um certificado com horas, sobretudo para os universitários que precisam de horas complementares para a faculdade. Se vocês precisarem de certificado com horas, nós temos a possibilidade da emissão do certificado após o término desse minicurso. Então, como será feito? Nós enviamos alguns e-mails para vocês, já com as orientações. Aqueles que desejarem, ao final do minicurso, o nosso minicurso vai até o dia 10 de outubro. A partir do dia 11 de outubro, você pode fazer uma breve síntese de tudo aquilo que nós abordamos ao longo dos nossos 6 encontros sobre o diretório. Você faz uma espécie de síntese, uma espécie de um resumo, as suas considerações, quais pontos gostou, e manda para a gente no e-mail. Aí nós fazemos a avaliação e a emissão do certificado, e depois mandamos por e-mail para vocês o certificado. Então hoje nós veremos o capítulo 5 e o capítulo 6 de nosso diretório. Hoje é o nosso terceiro encontro, quinta-feira, dia 24. O nosso quinto capítulo é intitulado como O Protagonismo dos Leigos na Comunicação Evangelizadora e vai dos parágrafos 120 até o parágrafo 138. No início desse quinto capítulo, o diretório apresenta que o Concílio Vaticano II enfatizou o apostolado dos leigos como parte integrante da missão evangelizadora da Igreja. Ou seja, o Concílio Vaticano II, ele enfatiza o papel e a missão dos leigos como grandes contribuintes na missão evangelizadora da Igreja. Já refletimos há alguns encontros que a missão evangelizadora da Igreja está diretamente relacionada com a comunicação da palavra de Deus e dos valores cristãos presente na Sagrada Escritura que nos foi dado por meio de Jesus Cristo. No parágrafo 120, lá na página 96, o documento diz o que entende ou o que devemos entender quando ele diz a palavra leigos. Quem são os leigos? Eu, você somos leigos, mas o que é ser leigo? Entende-se por leigos o conjunto dos fiéis, homens e mulheres, que incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos como povo de Deus por participarem a seu modo do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo. São chamados a realizar na Igreja e no mundo a parte que lhes cabe na missão confiada a todo o povo cristão. Essa última frase é uma frase de suma importância.
são chamados a realizar na igreja e no mundo a parte que lhes cabe na missão confiada a todo o povo cristão. Vejam que leigo, então, somos todos nós que já somos batizados, porque pelo batismo nós nos tornamos sacerdotes, profetas e rei, de acordo com o munus sacerdotal de Cristo, na nossa potencialidade de leigo. Nós somos então chamados a contribuir, como diz o Concílio Vaticano II, na missão evangelizadora da Igreja. Os leigos, os batizados, o termo leigo diferencia muito bem, por exemplo, o papel de todos os batizados do que da missão do presbítero ordenado, do padre responsável da nossa paróquia. Ele é ordenado, então não é leigo como nós. Batizado, não ordenado, são os leigos. Os leigos estão mais presentes nas realidades do cotidiano, como exemplo, a vida familiar, estão mais presentes no trabalho, no lazer, nas ações comunicativas. Ou seja, os leigos são todos aqueles que vivem essas realidades do cotidiano em experiência de oração e comunhão com Cristo. Os leigos são aqueles que encontram Cristo no cotidiano e dessa forma valorizam o estar no mundo, porque no cotidiano acabam encontrando a Cristo. É interessante pensarmos que Deus ainda continua chamando as pessoas para serem comunicadoras de sua palavra. Se o Concílio Vaticano II está enfatizando o papel dos leigos nessa ação comunicadora, nessa ação comunicativa, é interessante percebermos que Deus ainda continua chamando as pessoas para serem comunicadoras de sua palavra. É por isso que o Concílio Vaticano II fala desse chamado aos leigos. Esse chamado de Deus aos leigos para serem comunicadores de sua palavra acontece no cotidiano de nossas vidas, acontece no cotidiano da vida dos leigos, onde nós vivemos é que acontece o chamado. Nós acabamos de falar que o leigo é aquele que vive as realidades do cotidiano, na vida familiar, o trabalho, o lazer, as ações comunicativas, e é justamente aí que nós somos chamados a evangelizar. É na vida cotidiana, onde nós vivemos diariamente, que nós somos chamados a evangelizar ou a sermos comunicadores da palavra de Cristo. Deus nos chama na nossa vida cotidiana e nos envia a comunicar sua palavra também na nossa vida cotidiana. A missão que é própria dos leigos, essa missão de ser comunicadores da palavra de Deus, que é própria dos leigos, ela acontece, portanto, no mundo. É no mundo que realiza a nossa missão, onde acontece a evangelização da cultura da comunicação. Vamos analisar um trecho do parágrafo 124, lá na página 98, que fala justamente sobre essa missão do leigo no que tange à evangelização. Como a missão própria dos leigos se realiza no mundo, a Igreja lhes confia hoje a tarefa de evangelização da cultura da comunicação. A Igreja, de fato, é chamada a usar os meios de comunicação, não somente para difundir o Evangelho, mas também para integrar a mensagem salvífica na cultura que os poderosos instrumentos de comunicação criam e amplificam. Vamos analisar esse parágrafo, porque ele é um parágrafo extremamente rico. Como a missão própria dos leigos se realiza no mundo? Qual é a nossa missão que acabamos de ver que se realiza no cotidiano? É a missão da evangelização, a comunicação da palavra de Deus. A Igreja confia a nós, leigos, hoje, a tarefa da evangelização da cultura da comunicação. Não é só uma evangelização no âmbito geral, mas ela é um pouco específica, ela especifica a tarefa da evangelização na cultura da comunicação. A Igreja, ela é chamada a usar os meios de comunicação,
não só para difundir o Evangelho. Vejam que nós, como comunicadores da palavra de Deus, não estamos fazendo uma simples propagação do Evangelho, mas nós estamos, quando nós usamos os meios de comunicação, nós estamos integrando a mensagem salvífica de Deus nessa nova cultura que estamos vivendo. É extremamente bonito essa parte, extremamente profunda para o nosso apostolado, para o exercício da nossa missão como pasconeiros. A missão de evangelização e de integração da salvação de Deus nos meios de comunicação, para esse processo, para essa nossa comunicação ser eficaz, para responder os desafios dos novos tempos e comunicar a mensagem do Evangelho, a igreja precisa compreender o contexto cultural no qual os leigos estão inseridos. Percebam que nós estamos a todo tempo falando da comunicação. O contexto é uma palavra que está aparecendo em nossos encontros desde o primeiro até hoje. A importância de se saber o contexto, de compreender o contexto, para que a comunicação do Evangelho, dos valores cristãos e da mensagem salvífica de Jesus Cristo seja eficaz. Temos que aprender a conhecer o ambiente em que estamos inseridos, a quem estamos dirigindo a nossa fala, da onde estamos falando, o que estamos falando. São coisas fundamentais para que a nossa missão como comunicadores do Evangelho tenha eficácia. O que nós temos que ter em mente é que o processo que estamos passando, esse processo de comunicação da palavra de Deus, ele não é um processo estagnado, é um processo que está em constante mudança e por isso é um processo extremamente difícil. Hoje é de um jeito, daqui a um mês já vai ser de outro jeito. O avanço da tecnologia, ele é muito rápido e isso faz com que a nossa missão se torne difícil pelo fato de estar em constante mudança, em constante adaptação, em constante novas realidades. Por isso, o documento enfatiza a importância de se ter formações para que a comunicação seja eficaz. Lá no parágrafo 126, na página 100, ele deixa muito explícito a necessidade das formações para que a nossa comunicação seja uma comunicação eficaz. Vejamos, abre aspas, a Igreja no Brasil vem procurando acompanhar o desenvolvimento do processo comunicacional em sua feição midiática, a fim de atualizar sua missão no mundo. Vejam que as mídias ajudam a atualização da missão no mundo. Desse modo, coloca-se como prioridade aprimorar as estratégias de comunicação para que a ação pastoral alcance seus objetivos de forma eficiente. Vejam que o documento ele foca a necessidade de termos o alcance dos nossos objetivos de forma eficiente. Por isso que nós falamos semana passada do planejamento, do estabelecimento de objetivos de nossa PASCOM, de nossas pastorais, de nossa missão. É uma prioridade a gente atingir os nossos objetivos e que a gente aprimore as estratégias de comunicação para isso. Como que a gente faz esse aprimoramento? Com formações. Essa tarefa, para ser eficaz, deve ser acompanhada de um processo de sensibilização e formação dos leigos para o exercício pleno da comunicação. Tal processo de formação converte-se num dos grandes desafios para a Igreja, levando em conta o reconhecimento de que estamos vivendo uma mudança de época. Aí entra a questão que nós falamos dessa constante mudança, desse processo ser um processo difícil, porque está sempre mudando. O documento vai enfatizar que boas pessoas, para estarem nos ajudando, porque conseguem acompanhar essas grandes mudanças no mesmo ritmo que elas vão acontecendo, são os jovens. Eles são extremamente focados pelo diretório. Segundo o diretório, os jovens são os sujeitos ativos da comunicação.
João Paulo II, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, falava, por exemplo, que os jovens são sujeitos ativos e protagonistas da evangelização e artífices da renovação social. O Papa Francisco diz que a igreja precisa, é uma necessidade da igreja. A igreja precisa dos jovens, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que os caracterizam. Os jovens, temos que ter em mente, que são os mais presentes nas redes sociais digitais. Por isso é que eles são convidados pela igreja a dar testemunho cristão nesse ambiente. É nesse ambiente das redes sociais digitais que os jovens precisam fazer resplandecer o rosto de Cristo, vivendo os valores evangélicos. Vejam, a igreja convida, por meio do diretório, os jovens a viverem nas redes sociais digitais, fazendo resplandecer o rosto de Cristo e vivendo os valores evangélicos. Quais são os valores evangélicos que nós temos falado tanto que o documento pede para que os jovens comuniquem nas redes sociais digitais? Os valores evangélicos de justiça, de paz, de amizade, de solidariedade. Os jovens são, então, os grandes mensageiros, os grandes comunicadores do amor de Deus, utilizando as novas tecnologias nessa missão. E a igreja pede aos jovens os seus testemunhos de cristãos nas redes sociais digitais e ainda pede que os jovens sejam capazes de desenvolver um senso crítico diante da comunicação, estando atento aos desvios da cultura contemporânea. É interessante essa atenção que a igreja pede que os jovens tenham. Pelo fato de estarem sempre muito bem inseridos no âmbito da comunicação social digital, é preciso que os jovens não só deem testemunhos de Cristo lá, mas que eles também desenvolvam uma visão crítica sobre isso, procurando destacar criticamente os desvios da comunicação. Depois disso, o diretório vai retomar alguns pontos chaves da comunicação e da formação da comunicação na vida de todo cristão. Por exemplo, a primeira transmissão da fé, essa primeira comunicação, o primeiro contato que nós temos com a missão de comunicação da palavra de Deus é na família, porque é a família a primeira a transmitir a fé. A primeira transmissão da fé acontece na família, isto é, a primeira comunicação. Depois, essa comunicação, ela passa pela comunidade. Vejamos o que o documento fala no parágrafo 131 sobre comunidade. O que é uma comunidade? A comunidade, no seu sentido tradicional, ela é vista como conjunto de pessoas geograficamente situadas e organizadas em estruturas de relações familiares, de bairro, de grupos e de agremiações, sendo sustentadas socialmente por vínculos afetivos e sentido de pertença. Temos que ter isso em mente justamente porque é nesse espaço que nós estamos inseridos. É nesse espaço que os filhos estão inseridos, os irmãos, as famílias, né? É numa comunidade que todos nós estamos inseridos e é na comunidade que todos se tornam os agentes da comunicação, pois estão todos num sistema comunicativo. A comunidade, então, ela é uma nova forma de sociedade da informação, justamente porque os laços de fraternidade, de partilha e de comunhão se fortalecem em um ambiente comunicativo quando ele é centrado na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, o documento enfatiza aqui a importância dessa comunicação estar sempre centrada na figura de Jesus Cristo e nos valores evangélicos. Outro ponto que temos que ter em mente, que já discutimos e que o documento volta a ressaltar, é que a opção preferencial pelos pobres, ela é uma marca da igreja latino-americana e caribenha.
Temos que ter isso em mente justamente porque a ação comunicativa da igreja, nossa, que estamos inseridos na América Latina, ela tem que agir de acordo com essa opção preferencial pelos pobres. No parágrafo 135, por exemplo, já no final do nosso 5º capítulo, a igreja desenvolve sua ação comunicacional tendo em vista os desejos e as necessidades dos pobres, vendo neles não apenas seus destinatários, mas os verdadeiros protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Vejam que essa opção preferencial pelos pobres, a necessidade dos pobres, é o verdadeiro protagonismo do desenvolvimento da nossa comunicação. É preciso ter ouvido atento aos clamores e às reivindicações dos pobres, assumindo um compromisso de escuta e de diálogo e comunhão com os mais necessitados. Portanto, a missão essencial da comunicação de inspiração católica, o serviço essencial da nossa comunicação é o serviço aos mais pobres, é a defesa da vida e do direito dos excluídos, é, portanto, a denúncia das desigualdades sociais. No âmbito da comunicação, deve haver, então, um planejamento para que essas metas sejam atingidas. É preciso desenvolver trabalhos conjuntos de comunicação, é preciso que nós avaliemos as nossas ações comunicativas, é preciso que nós façamos a definição de metas e estratégias de gestão, é preciso que nós valorizemos os acontecimentos nacionais, regionais e diocesanos que enriqueçam a comunidade. É preciso ainda que cada igreja particular, isto é, que cada diocese e paróquia constitua a pastoral da comunicação, justamente porque a pastoral da comunicação, a PASCOM, ela é estratégia privilegiada da ação evangelizadora. E a PASCOM só é possível com a colaboração dos leigos, que é o que nós falamos no início desse nosso 5º capítulo. Os leigos precisam assumir as atividades de comunicação. Quais são as atividades de comunicação que os leigos devem assumir, justamente porque são estratégia privilegiada para a ação evangelizadora da igreja? Ter planejamento e gestão, acolher os fiéis, fazer redações de notícias para os boletins informativos, ter cuidado com os murais, ter uma certa atualização contínua dos sites e das redes sociais e, principalmente, formações, cursos de comunicação para a comunidade. Bom, esse foi o nosso 5º capítulo e nós passaremos agora para o nosso 6º capítulo, que é intitulado como A Igreja e a Mídia, e vai dos parágrafos 139 até o parágrafo 134. A cultura da mídia, ela exerce cada vez maior uma influência na vida das pessoas e nas relações nossas. Percebam, parem para analisar o quanto a mídia exerce influência tanto na nossa vida quanto nas relações que temos com as outras pessoas. É inegável que ela exerça extrema influência nesses âmbitos. Isso, dependendo da forma como nós acolhamos e trabalhemos isso, é uma grande oportunidade, mas se não for bem aproveitada, não tem nada a ver com oportunidade e pode ser um obstáculo na nossa comunicação, justamente porque nós temos que promover a proximidade, mas quando a mídia não é capaz de oferecer, de promover a proximidade, ela promove uma fragmentação tanto pessoal quanto social. E aí reside um grande problema. E isso acontece quando valorizam muito mais aquele que se destaca pela sua desenvoltura nas redes sociais, por falar bem, por falar bonito, do que com os valores humanos.
O que importa mais? Aquele que fala bem, aquele que é bonito, que é bonita, que é bem apresentável, ou os valores humanos? Os valores humanos importam muito mais, mas a mídia muitas vezes enfatiza aquilo que não é essencial, não enfatiza somente os valores humanos. E aí reside essa fragmentação que é o grande perigo que nós temos. Percebe-se esse risco justamente pelos sinais de degradação presentes na mídia, que busca somente o lucro, que busca somente a audiência. Um grande desafio que nós encontramos na mídia é justamente o ceder lugar àquilo que é exibido por esses meios. Justamente porque a igreja ela tem pouquíssimo tempo e espaço nas mídias. Percebam isso. Então isso é um grande desafio, né? A questão de ter espaço, a questão da igreja ter espaço e tempo nas mídias. Justamente porque esse espaço e tempo que as mídias oferecem para a igreja são muito pequenos. Então, quando a igreja fala, a fala tem que ser muito sintética, muito resumida, ela tem que ser muito objetiva, tem que ter clareza em relação aos temas e, sobretudo, o principal, que é o cuidado com a imagem pública da igreja. Ela sempre estará fazendo a promoção dos valores humanos e dos valores cristãos. Temos que ter isso em mente, porque muitas vezes algumas pessoas acabam fazendo um comentário, acabam fazendo um destaque nas redes sociais, na mídia, em nome da igreja, mas muitas vezes não está em nome da igreja ou não está condizente com a mensagem da igreja, que é justamente a questão da promoção dos valores humanos e cristãos. Isso é de extrema importância para nós. A comunicação popular, que é aquela que é feita do povo para o povo, aquela boca a boca, quando a gente conversa pessoalmente, ela deve continuar acontecendo. Não é porque a gente fala muito de mídia, de comunicação, de PASCOM, de redes sociais, que essa comunicação popular deve deixar de existir. Muito pelo contrário, ela tem que continuar acontecendo como forma de fazer acontecer o reino de Deus. Porém, deve haver a presença dos católicos nas diversas mídias. Nós temos que acompanhar com atenção a mídia e o que ela está comunicando, justamente porque, como acabamos de ver no capítulo anterior, a igreja se preocupa muito com a proteção dos mais frágeis. Temos então que ter uma atenção especial aos programas e às produções de caráter religioso. A necessidade, então, dessa especial atenção às produções e programas de cunho religioso deve acontecer em todos os âmbitos, sejam nos programas, né, de entretenimento religioso, nas notícias sobre os aspectos da fé. Temos que ter atenção com isso para que esses aspectos, esses temas, sejam tratados com competência, com sensibilidade e com autêntico profissionalismo, levando sempre em mente a promoção dos valores humanos cristãos. O diretório vai oferecer, a partir do parágrafo 153, alguns critérios para a presença dos católicos na mídia. Vejamos o parágrafo 153. É um parágrafo um tanto quanto longo, mas é um parágrafo que merece a nossa atenção, justamente porque oferece objetivos concretos, oferece critérios concretos para a nossa participação na mídia. Entre os católicos atuantes na mídia, ou seja, entre aqueles católicos que vão fazer o processo de comunicação nas mídias, há frequentemente presbíteros, consagrados e membros de associações de leigos. Uma presença qualificada em contextos adequados pode ser válida e deve ser incentivada. Aqui já temos o primeiro ponto de destaque. A presença da igreja na mídia, ela deve ser incentivada. Porém, essa presença deve ser qualificada e deve estar no contexto adequado, justamente por conta que a comunicação, como vimos, na mídia tem que ser sintética, objetiva,
tem que ter clareza em relação aos temas, aquele que está falando, tem que ter muita clareza do que está falando, tendo cuidado com a imagem pública da igreja e promovendo os valores humanos e cristãos. Por isso, a pessoa que fala através das mídias tem que ser uma pessoa qualificada para isso. Então, a igreja incentiva a presença da igreja nas mídias, desde que tenha qualificação para isso. É preciso recordar que ninguém, a priori, tem o direito de falar em nome da igreja, a não ser que esteja investido de tal encargo. Vejam, ninguém tem por si só, por livre e espontânea vontade, hoje eu vou fazer um pronunciamento em nome da igreja. Muito pelo contrário. Se você não está investido desse encargo, você não tem autoridade nenhuma para falar em nome da igreja. Então, é preciso recordar isso. É recomendado ainda avaliar caso a caso todo convite para intervir por meio das mídias. Quando for oportuno, é imprescindível requerer as eventuais autorizações da igreja e agir de modo que o público não faça confusão entre o ensinamento da igreja e as opiniões pessoais. Entendam agora aonde está o perigo de falar em nome da igreja. Muitas vezes podemos confundir as nossas opiniões pessoais com a opinião da igreja e pronunciar as opiniões pessoais como se fosse a fala da igreja. E aquele que escuta, sabendo que estamos falando em nome da igreja, pode assimilar uma opinião pessoal nossa como algo da igreja. Então aí está o grande risco que corremos de falar em nome da igreja. Tais critérios normativos aplicam-se por analogia a todas as mídias e a todas as novas formas de comunicação. Vejam, esses critérios não são somente para aqueles que irão falar nas televisões. Muito pelo contrário, se aplica a todas as novas formas de comunicação. Evitem-se, em todos os casos, intervenções e atitudes que, pelo seu emprego e pela sua modalidade expressiva, possam ser taxadas de superficiais ou fúteis, considerando o peso da mídia sobre a opinião pública. A CNBB pode estabelecer os critérios e normas para tal, como previsto pelo Código de Direito Canônico. Então, temos aí no parágrafo 153 um parágrafo com muitas instruções acerca de como deve ser a nossa participação nas mídias. Lembrem-se que estamos investidos de falar em nome da igreja como membros da PASCOM. Por isso, temos que estar sempre promovendo os valores humanos e os valores cristãos. A igreja considera importante marcar presença na mídia justamente porque ela é vista como dom de Deus. A mídia é vista como dom de Deus. Olhem no parágrafo 155, por exemplo. A igreja acolhe os meios de comunicação social como dons de Deus, na medida em que criam laços de solidariedade, de justiça e de fraternidade entre os homens. Por isso, a igreja considera importante marcar presença ativa nos processos e meios de comunicação social. É interessante percebermos que a igreja quer sim marcar presença nas mídias sociais, justamente porque ela é dom de Deus para nós, mas ela só se torna dom de Deus na medida em que cria laços de solidariedade, de justiça e de fraternidade entre os homens. É isso que nós temos que ser capazes de promover com a nossa comunicação: solidariedade, justiça e fraternidade entre os homens. Dessa forma que a comunicação se torna dom de Deus. O Concílio Vaticano II exorta nós católicos que, sem demora, usemos os meios de comunicação nas diversas formas de apostolado. Vejam que já é exortação do Concílio Vaticano II para que nós usemos as novas técnicas digitais, as novas redes sociais, todos os avanços tecnológicos que vão surgindo. A comunicação social, ela é forma de ajudar a comunicação da palavra de Deus. Depois disso, o documento ele vai oferecer uma espécie de
ele vai apresentar, na verdade, a comunicação em alguns setores. Então ele fala, por exemplo, que a pintura é capaz de comunicar, assim como a escultura e a arquitetura. A música é arte, é cultura e também é evangelização. O teatro, tudo isso são formas de comunicações. E por isso são certas formas de evangelização e entretenimento. A pintura, a escultura, a arquitetura, a música, o teatro são novas ocasiões de evangelização e entretenimento. Por isso, a igreja continua, o documento continua focando a presença dos jovens nessas dimensões, justamente porque são dimensões que exigem criatividade e talento, e a juventude muito criativa pode desenvolver o seu processo de comunicação da palavra de Deus e dos valores cristãos também nesses setores. É importante, então, que a igreja incentive a pintura, a escultura, a arquitetura, a música, o teatro, justamente para que haja conteúdo religioso também nessas dimensões. A imprensa e as mídias tradicionais, na era da convergência, se tornam uma certa força de comunicação através dos tempos. A imprensa, por exemplo, ela é uma grande força, ganhou muita força de comunicação através dos tempos e, portanto, ela é um importante instrumento tanto para a cultura como também para a evangelização. O cinema, por exemplo, há um vínculo muito forte das igrejas com a linguagem cinematográfica, justamente porque a igreja apoia as produções cinematográficas sobre questões sociais e de interesse coletivo. O parágrafo 163, por exemplo. A igreja reconhece que os recursos de imagem e som contribuem para a formação, a educação, a catequese, dada a capacidade de atrair a atenção das pessoas e colaborar para que os conteúdos apresentados sejam assimilados com facilidade. Vejam então o grande instrumento que nós temos em nossas mãos para a comunicação e a evangelização. São instrumentos poderosos que podemos usar para contribuir com o reinado de Deus. O rádio. O rádio é um instrumento valioso pela sua presença, pela sua credibilidade, pela força de audiência que tem. Dessa forma, ele é uma grande alternativa, uma importante alternativa a serviço do diálogo da igreja com a sociedade. Por fim, já encerrando esse 6º capítulo, o último setor que o diretório apresenta é a televisão. Na televisão há muita audiência. Logo, ela exerce uma grande influência na vida das pessoas. Então, há uma certa necessidade de que as pessoas tenham uma consciência crítica no que diz respeito à televisão, justamente para que sejamos capazes de escolher aquelas que valorizam e promovem a vida, a cultura e o bem comum. As TVs católicas têm por missão contribuir para a formação humana e social. Temos que ter em mente, sobretudo, finalizando e retomando um ponto que já citamos, a importância de que a nossa comunicação na mídia, justamente porque nós somos os protagonistas nessa ação evangelizadora da comunicação nas diversas redes sociais, temos que ter em vista que a nossa comunicação deve estar sempre promovendo os valores humanos e os valores cristãos. Vejamos então, para encerrarmos mais um encontro sobre o Diretório de Comunicação da Igreja do Brasil, as pistas de ação que o próprio diretório oferece desses 2 capítulos que acabamos de ver hoje. Promover maior inserção dos leigos no campo da comunicação, como animadores de processos comunicacionais na comunidade. Acolher os jovens que desejam trabalhar na comunicação, sobretudo na ambiência digital, para que encontrem seu espaço na ação evangelizadora da Igreja. Organizar encontros,
seminários e oficinas de comunicação para que os leigos atuem de forma eficiente e eficaz na comunicação. Incentivar os produtores das mídias a terem em conta os valores humanos. Vejam o quanto nós falamos dos valores humanos, éticos e cristãos em suas obras, tendo em vista a dignidade e o respeito à pessoa. Contribuir com a ação evangelizadora da Igreja no campo da produção jornalística, sendo fonte confiável de informações sobre a Igreja e, por fim, estar sempre atentos às orientações da CNBB, para que nós atendamos essas orientações no sentido que cada diocese se empenhe em divulgar ações propostas pela Igreja em todos os níveis. Queridos pasconeiros, queridas pasconeiras, esse foi o nosso encontro de hoje. No próximo final de semana, a partir do sábado, o nosso grupo do WhatsApp também estará aberto novamente para aqueles que quiserem continuar contribuindo sobre de que forma as nossas formações têm ajudado, o que poderíamos estar melhorando, o que vocês estão achando. Esse feedback de vocês é importantíssimo para o bom segmento do nosso curso. Já estamos hoje, na metade do nosso curso, temos mais 2 encontros formativos e 1 encontro de partilha. Então é importante que nós continuemos partilhando. Então nesse final de semana o nosso grupo estará aberto novamente para que vocês possam também comunicar aquilo que vocês estão sentindo com as nossas formações. Vamos então encerrar o nosso encontro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeço a sua presença, agradeço que você esteja participando, esteja partilhando, esteja colaborando nesse processo de formação. Te encontro no final de semana pelo nosso grupo do WhatsApp ou até a próxima quinta-feira. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.